Boa tarde, pessoal. Começando mais uma live aqui hoje com vocês. Hoje o nosso tema é concentração. Nosso bate-papo aqui hoje é o dia mais longo, são 40 minutos de bate-papo com você. E programe-se para participar das nossas lives, porque eventualmente trazemos convidados nas terças-feiras. Já temos um convidado muito querido marcado para terça-feira que vem, meu querido amigo professor Rogério Brant. Então, se organize para estar conosco. E essa semana o tema vai ser focado em concentração. Então, nós vamos falar hoje sobre concentração. Também vamos falar durante essa semana sobre ócio criativo, atenção plena. Então, esteja aqui conosco. E lembre que você sempre pode ver essas lives depois. Elas ficam gravadas no meu IGTV. E se você curtir, curta, né? Se você gostar, curta, compartilhe, envie para os teus amigos e salve para que você possa acessar esse conteúdo depois, ok? Bom, vamos lá. Hoje o tema é concentração. Engraçado porque a própria palavra concentração não traz nenhuma novidade. Todos nós sabemos muito bem o que quer dizer estar concentrado, certo? A questão é que a compreensão do termo é muito fácil. Porém, a execução da concentração parece uma missão quase impossível. E eu gostaria de saber de você, você se acha uma pessoa concentrada, focada? Por que será que para algumas coisas nós temos concentração, nós somos focados e outras coisas não? O que será que está por trás desta falta de atenção, falta de foco ou falta de concentração? A própria palavra concentração, ela traz um conceito interessante, uma ideia interessante, porque se você for parar para pensar bem, a palavra concentrar significa você concentrar tudo num ponto, né? Num local, vamos dizer assim. Por exemplo, eu posso concentrar uma quantidade muito grande de areia, por exemplo, num balde, né? Se eu estou concentrando uma quantidade de areia num balde, eu estou saturando aquele balde com areias, por exemplo, né? Se eu estou concentrando, concentrando no outro sentido, uma quantidade muito grande de informação no cérebro, eu estou saturando meu cérebro de informações. Agora, olha que interessante. Quando eu concentro muita informação, muitas vezes eu vou gerar muita dispersão. Mas eu posso concentrar no sentido de focar, no sentido de direcionar, não de acumular. Olha que interessante essa associação. Então, quando eu concentro no sentido de focar, de direcionar, aí sim eu posso direcionar a minha atenção para um único ponto, eu também saturo, porque eu também estou concentrando. E quando eu gero essa saturação mental, né, através do foco constante, da atenção constante numa única direção, essa saturação vai me gerar outros estados de consciência. Afinal, a própria concentração é um estado de consciência, nós estarmos concentrados. Agora, se nós trouxermos isso para um entendimento mais amplo, a concentração, num plano mais geral, diz respeito a você focar a atenção, né? Focar a atenção em algo que está sendo feito. E normalmente nós temos dificuldades em focar a nossa atenção. E por que será que nós temos dificuldades em focar a atenção? Por que no momento que eu direciono a minha atenção para algo que eu tenha que fazer, daqui a pouco eu já estou pensando em outra coisa, e depois em outra coisa, e depois em outra coisa, e às vezes já até me esqueci o que eu estava fazendo. Quantas vezes você passa por um local e pensa assim, por exemplo, você vê um copo em cima da mesa e fala assim, vou levar esse copo para a cozinha. E aí você vê o celular também em cima da mesa. E aí você resolve pegar o celular primeiro, e aí você resolve olhar se alguém te mandou uma mensagem. E aí alguém te mandou uma mensagem, você já saiu andando, já foi responder a mensagem e o copo ficou em cima da mesa e você não levou o copo para a cozinha. Então isso mostra o quão falha é a nossa atenção. E o quanto também nós somos bombardeados de 1000 pensamentos o tempo todo.
A concentração nada mais é que uma capacidade muito grande de organizar e priorizar os seus pensamentos. Por quê? Dizem, né? Tem estudos que dizem que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia. Imagina o que são 60 mil pensamentos por dia. Quantidade de informação que você não tem a menor noção que está passando pela sua cabeça. A capacidade de concentrar é organizar essa bagunça e priorizar, afinal de contas, quais são os pensamentos mais importantes. E se nós sabemos que a atenção é falha, naturalmente ela será falha, a tendência dela é sempre falhar mais. O que nós deveríamos fazer quando você passou pela mesa e viu o copo e depois viu o celular? Você poderia pegar o celular e imediatamente pegar o copo, ou pegar o copo, levar até a cozinha e na volta pegar o celular. Só que você também correria o risco de esquecer de pegar o celular por qualquer motivo. Então o treino é você vigiar o pensamento para que no percurso outro não entre e não te disperse do que você ia fazer. Então, por exemplo, se eu vou pegar o copo para levar na cozinha e depois eu queria pegar o celular, eu tenho que ir à cozinha e voltar pensando em pegar o celular. No momento que eu pegar o celular, eu posso abrir a minha mente para que ela pense outra coisa. Isso é priorizar, né? Naquele momento, eu estou fazendo um exercício muito simples de prioridade, de priorização, de não permitir que outro pensamento entre para que eu não esqueça o anterior, por mais simples que seja o anterior. Mas são exercícios. E a concentração é algo que precisa ser treinado. Nós precisamos desenvolver cada vez mais a concentração, a atenção. O que é engraçado e que até gera um paradoxo é que quando nós somos pequenos, nós normalmente somos muito concentrados, temos uma facilidade muito maior de concentração. Se você olhar uma criança brincando, você vai ver que ela está completamente imersa naquele universo dela, naquele mundo dela. Muitas vezes você fala com ela e ela nem vai te responder porque ela está completamente absorta naquilo que ela está fazendo. O que acontece é que à medida que nós vamos nos desenvolvendo, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos acessando muito mais informações, adquirindo muito mais responsabilidades, e essas informações e responsabilidades acabam fazendo com que nós nos percamos de nós mesmos. Então, você tem tantas coisas para fazer que você não sabe mais por onde você começa. Você começa a assumir tantas responsabilidades que você começa a perder a capacidade de priorizar. No caso de uma criança, ela não tem muito o que priorizar, né? O que vai ser mais importante para ela do que brincar? Nada, né? Ainda mais se for um brinquedo novo, nada vai ser mais importante do que isso. Mas à medida que nós vamos crescendo e adquirindo todas essas responsabilidades, nós vamos perdendo a capacidade de priorizar. E agora, o que é mais importante? E ao mesmo tempo, você começa a acessar um universo de informações que, com essa loucura de tecnologia, né, que não para de crescer e de inovar, a gente vai ficando cada vez mais bombardeado com tantos recursos novos, com tantos equipamentos novos, com tantas funcionalidades novas, que você acaba se perdendo nesse emaranhado de tecnologia e de informação. E acaba se perdendo principalmente de você mesmo, né? Porque quanto mais atenção nós temos que dar para fora, Gabi, que bom te ver aqui, menos atenção a gente consegue direcionar para dentro e observar o que está acontecendo lá dentro da gente. Então, a concentração é uma arte e precisa ser treinada. Se eu estou falando que a quantidade de informações e de responsabilidades que nós vamos assumindo e acessando à medida que nós crescemos é um fator pontual para a dispersão, nós temos que primeiro conseguir filtrar um pouco mais essa quantidade de informações e organizar melhor as nossas responsabilidades, priorizar melhor as nossas prioridades. Enfim, como fazer isso? Tá falando é fácil, mas e aí?
para colocar em prática como é que nós começamos. Primeira coisa, quais são os pontos de dispersão? Por onde que essas informações todas chegam? Quais delas são de fato úteis para você? Será que nós precisamos estar o tempo todo conectado na televisão para saber das últimas notícias, ou ler todos os jornais, ou ficar atento ao Instagram o tempo todo, ao WhatsApp o tempo todo, ou ao telefone o tempo todo, para poder dar conta de todo mundo que está querendo falar conosco o tempo todo? Porque perceba, são esses os caminhos por onde as informações te acessam. E aí você vai falar para mim assim, Julieta, mas eu trabalho e meu trabalho usa a internet para trabalhar, então eu vou precisar olhar os e-mails, eu vou precisar olhar o WhatsApp, ou eu vou precisar olhar agendas de reuniões, ok? Mas até o próprio esforço da gente de dar conta de tudo ao mesmo tempo faz com que não só a gente perca os limites de até onde nós podemos dar conta, mas também as grandes instituições, as grandes empresas, os chefes, né, os grandes diretores, as grandes companhias, perdem também o limite de quanto eles podem solicitar do funcionário. Coisa que foi vista muito bem nesse período de pandemia, o quanto isso tudo poderia ser modificado, entre aspas, né? Quanto se viu a falta de necessidade da pessoa se deslocar todos os dias até o trabalho, poderia fazer de casa, mas é o que aconteceu, né? Ir ao trabalho, eu tinha um trabalho de tal hora até tal hora. Agora na internet não tem mais hora, a pessoa solicita na hora que quiser e eu tô lá disponível. Então, isso é uma falta de educação geral, né? Nós nos permitimos não botar limites em nós mesmos, e por outro lado, ninguém respeita os nossos limites, porque você não coloca os limites, então não tem limites. E aí, as empresas, quem tiver que te acessar, vai te acessar a hora que quiser, quanto tempo quiser, na hora que precisar, e se você não estiver disponível, outro estará, né? Mas isso, como eu disse, é uma falta de educação geral. Mas, será que outro estará? Porque lembre que a concentração é um problema universal, né? Não é um privilégio para poucos, a falta de concentração. É um problema geral. Então, talvez outro estará mais disponível, mas a minha pergunta para você é, será que ele estará mais produtivo? Será que ele estará mais focado? Será que ele trará mais resultados? Porque o fato de você estar disponível de 7 horas da manhã até as 11 horas da noite para sua empresa, para o seu trabalho, seja lá o que for, não quer dizer que você está produzindo, gerando resultados esse tempo todo. Muito provavelmente, talvez, desse tempo todo que você fique disponível, a gente esprema ali e consiga, com muito esforço, umas 4, 5 horas de resultado. Então, estamos enganando a quem, né? Quando que nós vamos entender a necessidade de dar uma atenção a todas as nossas necessidades? Porque a nossa necessidade não é só produzir e só estar concentrado e focado. Temos outras necessidades, como lazer, como saúde, cuidados com a saúde, como relacionamentos com a família, com o parceiro afetivo. E aí, se você fica disponível para o trabalho o tempo todo só pensando em ser produtivo, que horas que você vai direcionar a sua atenção para isso também? Porque isso também requer a sua atenção, a sua concentração. Você precisa se concentrar em todos os setores da sua vida e não apenas num setor único que seja profissional, por exemplo, que é que a maioria faz. E aí? Então, de novo, né? A teoria toda é muito fácil. Como administrar tudo isso? Na verdade, tudo requer treino, tudo requer paciência e tudo requer tempo. Infelizmente, nós estamos num período que o ser humano se tornou muito imediatista, ele quer resultados para ontem. Para ontem você não vai ter resultado nenhum. Você vai ter um resultado que seja construído com tempo de disciplina, com tempo de dedicação. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, mais concentrada, mais focada, você precisa começar a se reeducar
nessa direção. E um exemplo muito simples de como você pode começar a se reeducar nessa direção é você começar a filtrar os pensamentos. Por exemplo, na hora que você estiver passando pela sala, viu um copo em cima da mesa e pensou que eu tenho que levar esse copo até a sala, execute na mesma hora. Quando você começa a fazer o que você pensa imediatamente, você está filtrando os pensamentos, você está priorizando aquele pensamento que entrou naquela hora e executou. Não adianta entrar 3 pensamentos na mesma hora e você fazer só um e os outros 2, às vezes, prejudicaram alguma coisa que estava em andamento, se não foi feito, ou deixou uma casa desorganizada por não ter sido feito. Então, quando o pensamento entra, nós temos que nos exercitar. Bom, pensei nisso agora, eu vou fazer agora. Isso é um começo para se concentrar. Não quer dizer que você ainda está priorizando corretamente, tá? Mas é um começo para você exercitar. Se o pensamento passou na sua cabeça, é porque deveria ser importante. Senão, não tinha passado. Se é importante, execute-o. Né? Que seja guardar um copo na cozinha, que seja mandar uma mensagem para alguém. Quantas vezes você pensou, tenho que mandar uma mensagem para o fulano? Aí você pegou o celular para mandar uma mensagem para o fulano e tinham, sei lá, 10 mensagens para você responder. E você começou a responder as mensagens e esqueceu de mandar a mensagem para o fulano. Isso foi falta de atenção do que você ia fazer ao pegar o celular. Você permitiu que outras coisas te tirassem a atenção imediatamente e você perdeu a possibilidade de fazer algo que talvez fosse importante, porque talvez aquele fulano que você precisaria mandar a mensagem era um amigo que estava precisando muito de você, ou era uma questão de trabalho muito importante que você não podia esquecer, ou era alguém que você precisava contactar, algum fornecedor, alguma coisa. Então, essa capacidade de filtrar e direcionar e fazer o que passou na tua cabeça naquele exato momento vai te ajudar a perceber mais os seus pensamentos. Porque, como eu falei, né, se você pensou em mandar uma mensagem para alguém e você pegou o celular e foi mandar mensagem para outra e começou a responder outras pessoas, você, no momento que pegou o celular, você já esqueceu o que você ia fazer quando você pegou o celular. Porque você se dispersou muito fácil. A Julinha tá falando que é assim, mas tudo é treino. Então, lembre que você tem que concentrar o pensamento. O que é concentrar o pensamento? É sustentar o pensamento. Então, se eu pensei que eu quero mandar uma mensagem para alguém, eu tenho que ficar concentrando aquela informação. E você quer concentrar, repetir. Vou pegar o meu celular, mas eu tenho que mandar a mensagem para o fulano. Eu tenho que mandar a mensagem para o fulano. Vai pegar o celular, vai procurando o fulano. Eu tenho que mandar uma mensagem para o fulano e manda a mensagem para o fulano. Pronto. Agora eu mandei a mensagem para o fulano, eu posso ver as outras mensagens. O que eu fiz? Eu filtrei e eu priorizei. E eu me concentrei. Eu não me permiti me levar por qualquer outra coisa que acontecesse, porque eu fiquei concentrando aquela informação na minha cabeça. No sentido de repeti-la, de saturar a minha cabeça com aquela informação. Eu tenho que passar a mensagem para o fulano. Então, na hora que você pensa pela primeira vez, sustente o pensamento. Eu tenho que passar a mensagem, vai pegar o celular repetindo aquilo, eu tenho que passar a mensagem e execute. E você só para de saturar o pensamento com aquela informação quando ela foi concluída. Isso é um treino incrível de atenção. Então, por exemplo, se você passou e viu o copo pela mesa, vamos supor, né? Vamos supor que você estava indo ao banheiro. Estava muito apertado para ir ao banheiro. E você passou e viu o copo na mesa. O que eu priorizo? Exercício de concentração simples, tá? Eu priorizo guardar o copo na mesa, porque é importante ter as coisas organizadas, ou eu priorizo ir no banheiro? Será que ao ir ao banheiro, eu vou depois esquecer que eu tinha que guardar o copo? Então, qual é o exercício de concentração? Se você está muito apertado, vá ao banheiro. Se for muito rápido levar o copo à cozinha, leve o copo à cozinha. Você não vai esquecer de ir ao banheiro depois, porque você está muito apertado, entende? Agora, se você optou por ir ao banheiro primeiro, você tem que ir ao banheiro pensando, vou sair daqui e vou levar o copo na cozinha.
eu vou sair e vou levar o copo na cozinha. E você tá fazendo o quê? Você tá concentrando a informação de que você quer levar o copo na cozinha. E você vai sair do banheiro, vai pegar o copo e vai levar à cozinha. Então, perceba que isso é você estar se educando com pequenas coisas a treinar a sua atenção. Parece bobo, gente, mas não é. Porque quando você começar a ser bombardeado por 1000 pensamentos, isso acontece o tempo todo, você precisa saber, aprender a entrar em um, conseguir sair do um, passar pelo outro, porque você não esqueceu do outro, e do outro, e do outro, e do outro. É claro que se a lista tá grande, pegue e anote, né? E vai dando um check, vai riscando as coisas que você já fez. Isso ajuda bastante. Eu tenho uma agenda no meu computador, mas eu fico com esse caderninho aqui do meu lado o tempo todo enquanto eu tô trabalhando, porque eu vou anotar as prioridades, para que eu não tenha que ficar olhando a agenda o tempo todo. Então eu pego da agenda o que é prioridade, anoto que naquele dia eu não posso esquecer de jeito nenhum e vou organizando as minhas ideias em relação àquilo. Vão aparecer outras coisas que não tenham a ver com aquilo que eu anotei? Um monte. Mas aí, o nosso exercício é, qual é a minha prioridade nesse instante? Fazer isso que apareceu aqui de última hora ou continuar na minha agenda? Se o que apareceu de última hora for muito urgente e comprometer outras pessoas, ou seja, se eu não fizer isso agora, eu atraso o trabalho do fulano. Então é melhor fazer isso agora. Mas se não compromete o trabalho de ninguém, só o meu mesmo, você que tem que saber qual é a tua prioridade. Aquilo que você anotou na agenda ou que você lembrou agora. A gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma tendência a fugir de problemas, né? Nós adoramos isso, por isso que nós adoramos dispersão. Porque quando você tem coisas muito importantes para fazer, digamos assim, você fica empurrando com a barriga até não poder mais, fazendo um monte de outras coisas bobas e desnecessárias muitas vezes, adiando o momento, sabe aquela coisa da procrastinação? Adiando o momento de começar a fazer aquilo que é mais importante, mais sério, talvez mais chato, né? E aí você fica empurrando aquilo para frente. E isso não é legal. O legal é você reservar um tempo, tenho que fazer isso aqui que é importante, deixa eu fazer logo, eu me livro agora, eu tenho o bônus, já que eu fiz algo que eu não queria, agora eu mereço o meu lazer, deixa eu fazer outras coisas mais leves, deixa eu curtir agora um ócio criativo, deixa agora eu usufruir de um pouquinho de sol, de caminhada, porque eu cumpri com a minha principal missão, com o meu principal objetivo, que era fazer aquilo que era mais importante. Só cuidado para nesse bônus não se perder e deixar outras coisas sem fazer. Agora, já falei um pouquinho de concentração, dos exercícios, de como a gente precisa se observar para isso. Agora, por que isso tudo acontece? Por que nós não somos naturalmente focados? Por que nós não somos naturalmente concentrados? A questão é que quanto mais complexo o cérebro, quanto mais capacidade de conexões neuronais, muito mais difícil a concentração. Então, à medida que nós vamos nos tornando seres mais complexos, nós vamos dificultando um pouco mais a nossa capacidade de se concentrar enquanto não passamos por todo o desenvolvimento daquela complexidade, digamos assim. Vou tentar ser um pouco mais clara, tá? Nós viemos ali dos macacos, imaginando assim, tá? Se essa corrente de pensamento está correta, viemos dos macacos. Éramos seres animais, primitivos e racionais. Ao ganharmos um cérebro e começar o nosso desenvolvimento, nós aprendemos outras milhares de funções que aqueles seres não executavam, né? Os irracionais não executam. Mas a questão é que, como espécie, a gente ainda é muito novo sobre o planeta. Então, a gente ganhou um cérebro super potente, com uma capacidade de conexão neuronal absurda. Estamos falando aí de trilhões de conexões neuronais, bilhões de conexões, bilhões, trilhões por aí, de conexões neuronais, quem dá conta disso? Só que nós acabamos de entrar nesse processo evolutivo, acabamos de ganhar um cérebro, porque 200 mil anos sobre o planeta é muito pouco
para uma espécie, tá? Os animais já estão aí há quanto tempo? Então, até que nós possamos nos desenvolver completamente como espécie para usar toda essa capacidade mental, tudo que nós quisermos conquistar vai ser pelo esforço, pela disciplina e pelo treinamento. Não vai vir de graça, a não ser que você seja predisposto geneticamente, tá? Se você tiver uma predisposição genética para estar com tudo conectado, parabéns. Existem pouquíssimos, mas existem alguns casos. Se não, você vai ter que ralar bastante para treinar, desenvolver todo esse potencial. Se você não fizer nada, daqui a alguns milhares de anos, o ser humano vai estar mais evoluído e isso vai acontecer sem o menor esforço. Já vamos aqui baixar por aqui, totalmente focados e concentrados. Tenho praticamente certeza disso, né? Desde que o mundo dure até lá. Mas acredito que sim. Enquanto isso, o que nós podemos fazer? Nós temos que entender todo esse processo, entender que nós viemos de uma herança animal e que tudo era um pouco mais simples, né? E agora nós temos algo mais complexo na mão e não aprendemos exatamente como lidar com isso, com essa ferramenta que é o cérebro. Né? Você sabe que tem, nem a ciência consegue explicar ainda todo esse potencial cerebral que nós temos. Então, como que a gente quer dominá-lo completamente se mal sabemos explicar como é que tudo acontece, como ele se desenvolve, como ele gera memórias, emoções, registros, pensamentos e tudo mais. Mas o que nós sabemos é que quando nós saímos dessa zona de conforto, se eu posso dizer assim, que nós estávamos, que é essa zona do reino animal, e entramos no reino hominal, o que nós trazemos para nós, para nossa vida, é aquele registro de que você existe para sobreviver, né? O animal, ele pensa praticamente nisso, em sobrevivência dele, do bando, da família, é isso. Nós pensamos sim em sobrevivência, estamos o tempo todo pensando em sobrevivência, só que nós, qual seria a melhor palavra? Empacotamos toda essa necessidade de sobrevivência, né? Nós demos uma cara de sociedade, de civilização, colocamos um monte de rótulos para a coisa ficar um pouco mais interessante, mas ainda estamos aqui lutando pela nossa sobrevivência igual aos animais, tá? Só que tudo disfarçado, né? Você não foge mais de um leão, de um elefante, mas você foge às vezes de um assalto, ou você foge às vezes de não ser demitido, ou você foge às vezes de um relacionamento. Você tá sempre fugindo de alguma coisa e se defendendo de muitas outras coisas, o que é exatamente herança do nosso momento animal, digamos assim, de quando nós estávamos naquele outro patamar. O que isso gera quando é associado com um cérebro, né? Um cérebro complexo como o nosso? Dá um curto-circuito, porque você tem um comportamento arraigado de um ser irracional e ganha a capacidade de raciocinar. E aí? E aí nós temos um problema para resolver. Nós temos que entender essa questão, nós temos que entender que isso é um fato, né? Que nós temos um cérebro potente, mas nós ainda estamos presos a um comportamento anterior a esse patamar de espécie que nós estamos. E nós precisamos administrar agora tudo isso para poder usar todo esse potencial. Se eu estou falando para você que nós estamos presos a padrões de comportamento anteriores, qual é o primeiro lugar que eu tenho que colocar a minha atenção para mudar qualquer coisa? No meu comportamento, né? Porque o nosso comportamento, ele repete padrões do mundo animal. E agora eu tenho que entender que eu tenho um outro comportamento e que eu tenho que ter um outro comportamento compatível com o patamar que a gente acessou, digamos assim, e com o cérebro que a gente ganhou. Então, o que faz você perder isso tudo para dizer por que a gente perde a nossa concentração muito fácil? Porque nós estamos o tempo todo sendo conduzidos por nossas emoções. Como os animais eram irracionais, eles eram completamente comandados por instintos, né?
E esses instintos em nós é compreendido como emoções. É um update, digamos assim, dos instintos, são as emoções. Nós perdemos aquele instinto básico, né? Desconectamos completamente da natureza, criamos essa selva de pedra para nos proteger e perdemos nossos instintos básicos. E agora nós temos que trabalhar as emoções de todas essas desconexões. Eu não sei se eu tô filosofando demais aqui, você me fala se vai ficando complexo demais a conversa. Mas no momento que nós nos desconectamos desses instintos básicos, as emoções ficaram perdidas, né? Porque elas são esse upgrade dos instintos, como eu falei, e ainda temos um cérebro que não sabemos direito usar. Então, nós somos literalmente um caos ambulante. Cada ser humano é um pequeno caos ambulante que está tentando ali se reorganizar dentro do seu próprio patamar de evolução. Então, tudo que a gente quiser conquistar por aqui tem que ser com treino, com dedicação e com esforço. Ou você espera a natureza resolver sozinha daqui a alguns milhares de anos, né? Não sei se estaremos vivos até lá. Então, mas o que interessa sabendo disso tudo? Se eu sei disso tudo e que o principal fator dispersivo, na verdade, são as minhas emoções, eu preciso começar a trabalhar as minhas emoções. E eu já falei aqui para vocês em uma série de outras lives que a base para o trabalho de reprogramação emocional, de reeducação das emoções, é a respiração. Então, no momento em que nós começamos a respirar com mais consciência, com mais amplitude, nós estamos gerando mais energia para o nosso corpo, para que ele possa se desenvolver melhor, para que ele tenha um potencial maior de desenvolvimento e que esse potencial de desenvolvimento possa fazer com que eu consiga ir ajustando todas esses fatores que ainda não encontraram esse ajuste perfeito dentro dessa nossa nova fase evolutiva. Então, quando você começa a trabalhar a sua respiração, você começa a estabilizar o emocional. Então, toda aquela dispersão, né, que eu tenho que fazer aquilo, que na verdade é a tua luta pela sobrevivência, como nós interpretamos a luta pela sobrevivência, né? Você se acha muito importante, nós nos achamos muito importantes, queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tem muitas pessoas me solicitando, e aí tem toda o ego ali em jogo, a autoestima, a necessidade de valorização e tudo mais. Então, pera lá, vamos dar uma acalmada nisso tudo, vamos respirar de forma consciente e profunda e vamos trazer atenção para o que está acontecendo aqui agora. E o que está acontecendo aqui agora é muito simples. Existe uma tarefa que precisa ser feita, seja ela qual for, seja você levar o copo que está na sala para a cozinha, seja você responder uma mensagem, seja você executar um trabalho. Essa é a questão do aqui e agora. Então, a concentração é você conseguir concentrar a atenção em algo que precisa ser feito sem permitir dispersões que normalmente são conduzidas pelas suas emoções. E aí é todo um trabalho de reeducação do seu comportamento para estabilizar as emoções. E como eu falei, o que vai ajudar você a estabilizar as emoções é a sua respiração. Agora, voltando aos artifícios que nós podemos fazer para melhorar essa atenção, como eu falei no início, procure eliminar um pouco os níveis de dispersão, né? Procure não ficar o tempo todo olhando no celular, não vai acontecer nada. Você vai dizer assim, mas eu vou ter muita coisa para resolver depois. Aprenda a entrar para resolver o que é prioridade. As outras coisas que não são prioridades, nem olhe a mensagem, olhe depois. Mas pode ser alguém precisando de mim. Pode, mas você também está precisando de você, né? Em que grau alguém está precisando de você? Se for alguma coisa muito séria, provavelmente a pessoa vai ligar, não vai mandar uma mensagem. Então, é tudo a forma como nós interpretamos as coisas que precisam ser feitas, as nossas necessidades e as nossas responsabilidades. E perceba que isso tem a ver com como você se enxerga, como você se percebe, né?
Então, se você consegue atenuar tudo isso, atenuar essa necessidade de dar atenção a todo mundo o tempo todo, de mostrar muito serviço o tempo todo, ou de querer muita informação chegando a você porque eu tenho que ficar por dentro de tudo o tempo todo, se você consegue atenuar isso, você vai conseguindo mergulhar mais no momento presente. Você vai conseguindo mais focar no que precisa ser feito no aqui e agora. E é muito mais rico, o dia vai render mais, muito mais, quando você consegue focar no momento de cada vez, né? Fazer isso primeiro, depois eu tenho que fazer aquilo outro. Claro que se você já anotou tudo que precisa fazer, vai ficar muito mais fácil, mas vá focando numa coisa de cada vez, fazendo uma coisa de cada vez, e você vai ver quanta coisa você no final do dia fez, né? E ainda teve tempo para descontrair, para fazer uma pausa, uma descontração, ouvir uma música, ligar para um amigo, que isso é você tornar o seu dia produtivo. Você lembrar que a vida não é só executar tarefas e tarefas que tenham a ver principalmente com o trabalho, mas a vida é dar atenção a cada um dos setores que nos compõem, né? Setor de relacionamentos, profissional, pessoal, que mais? Financeiro e por aí vai. Então é você estar bem consciente de onde as suas necessidades estão e como priorizar essas necessidades, porque muitas coisas que nós achamos necessário hoje em dia, provavelmente é muito pouco necessário na sua vida, né? Quantas pessoas se perdem aí em Instagram, quantas horas às vezes de Instagram a gente perde, né? Tempo que você poderia estar direcionando para coisas muito mais importantes e muito mais úteis. Úteis sim. Claro que você assistir um conteúdo é uma coisa interessante, mas até para isso tem que filtrar, porque é uma quantidade tão grande de conteúdo que existe hoje em dia, que se você for ficar só vendo conteúdo, você não faz mais nada. Então tem que saber priorizar. E saber priorizar é uma arte. Para fechar aqui a nossa live de hoje, lembre do que eu falei no início. Concentrar é saturar a cabeça com alguma informação, tá? E essa saturação mental, ela é fundamental para uma coisa muito importante. Quando você satura a atenção com um pensamento, né, com uma informação única, uma única informação, você consegue algo que nós chamamos de distorção do tempo. Então, aquele tempo que antes parecia muito breve para você fazer o que você precisava fazer, ele se estende e você tem tempo de sobra para fazer aquilo que você precisava fazer, desde que você esteja concentrado. Porque quando você está concentrado fazendo qualquer coisa, o tempo rende. E por isso é tão importante nós estarmos concentrados cada vez mais. Porque não só o tempo vai render, como você dá espaço para algo além, que acontece quando você gera essa saturação mental, que é o que nós chamamos de insights, que é na verdade, manifestação de um outro canal de consciência, que flui muito melhor do que a concentração, que tem uma capacidade de trazer resultados muito maior que a concentração. Mas a concentração é o caminho para chegar lá. Então, é importante nós treinarmos isso no dia a dia, repito, faça um filtro, aprenda a filtrar os seus pensamentos e cada pensamento que vier na tua cabeça, crie o hábito de executar na hora a tarefa. E se você não conseguir executar na hora aquela tarefa, anote aquilo, para que você faça no momento próximo ou assim que seja possível. Porque assim você começa a ter consciência dos seus pensamentos, a organizar esses pensamentos e principalmente priorizar esses pensamentos. Porque não adianta você estar muito concentrado numa tarefa que é muito pouco importante para você fazer, né? Então, você filtrar e priorizar aqueles pensamentos é fundamental para que você saiba em qual direção canalizar a sua concentração, ok? Espero que tenha sido útil para vocês o nosso bate-papo de hoje. Ainda vamos falar bastante sobre esse assunto essa semana. Falaremos sobre atenção plena ainda essa semana e ócio criativo nas nossas lives de 15 minutos, porque hoje foi a nossa live maior de 40 minutos.
Então é isso. Lembre que você tem muito mais conteúdo aqui no nosso IGTV. E lembre da importância de nós nos conhecermos mais. Porque a teoria é muito legal, né? Se eu chegar aqui para você, quer se concentrar, faz isso, isso, isso e aquilo outro. Mas tem muitas outras coisas por trás daquilo. E se você não conhece o que está por trás daquilo, atuar só na extremidade vai te gerar quase nada de resultado. Então, se conhecer, entender os processos que estão por trás daqueles mecanismos que você quer utilizar, gerar, dos resultados que você quer gerar, é fundamental para que esses resultados de fato aconteçam. Então é isso, um beijo grande e nos vemos na quinta-feira na nossa live de 15 minutos às 17 horas.